Boa noite a todos. Vamos dar início ao ciclo de sabatinas entre os servidores públicos de Sorocaba e os 5 candidatos à Prefeitura Municipal do nosso município. Essa sabatina tem como objetivo conhecer o que cada candidato pensa sobre os servidores em seu possível governo. Então, eu pediria aqui para compor a mesa comigo o vice-presidente do sindicato, Eliel Marcusso, queria chamar também o candidato dessa noite. Enquanto o Glauber chega, eu só quero lembrar que essa conversa está sendo gravada pelo setor de comunicação aqui da Câmara Municipal e até amanhã à tarde já está disponível no site, no Facebook do sindicato, no YouTube, assim como o do Raul também já deve estar disponível ou amanhã cedo. Então, para a imensa maioria de servidores que não puderam ou não quiseram comparecer hoje para fazer o debate, a discussão, poderão então estar acessando o vídeo e assistindo então a essa conversa que a gente vai fazer. Então, para a gente fazer a nossa segunda sabatina do nosso ciclo de 5 sabatinas, queria chamar o candidato do PT, Glauber Piva. O vice-candidato a prefeito de Sorocaba, pela chapa do PT, André Cordeiro. E também queria chamar a assessora Regina Cardoso para compor a mesa aqui conosco. Então, eu pediria a todos para que a gente ficasse em pé para a execução do hino nacional brasileiro.
Glauber Piva é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, se especializou em Administração e Políticas Públicas na Espanha e é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Estudou e trabalhou em diversas partes do mundo, Estados Unidos, Europa e América Latina, e atualmente é consultor internacional em Comunicação e Cultura. Glauber Piva foi diretor da Agência Nacional do Cinema, Ancine, secretário nacional de Cultura e secretário de Cultura no município de Votorantim, sendo reconhecido como um dos melhores secretários de Cultura do país. Piva tem 44 anos de idade, é casado com a bióloga Érica Guimarães e escolheu Sorocaba, a cidade em que cresceu, para criar seus filhos Theo e Nina. Em Sorocaba, participou ativamente de importantes momentos de decisão para a população. Entre os mais recentes, as discussões do Plano Diretor de Sorocaba e do Plano Municipal de Educação. A sua excelente formação acadêmica e experiência em gestão pública fazem de Glauber Piva um líder que vai, junto com todas as pessoas que vivem aqui, conduzir a transformação de Sorocaba na melhor cidade do Brasil para se viver. Glauber Piva concorre à prefeitura, ao lado do professor André Cordeiro, também do PT. Como nós temos um compromisso com os 5 candidatos da gente fazer o mais próximo possível às sabatinas, então, quem me conhece sabe que eu gosto de falar muito de improviso, mas hoje eu vou me prender muito às leituras para que nenhum candidato seja prejudicado com algum comentário ou qualquer coisa do tipo em relação ao sindicato, tá certo? Quero reiterar o comunicado de que esta sabatina está sendo gravada aqui pelo setor de comunicação da Câmara Municipal e estará até amanhã à tarde disponível para que os servidores possam assistir. Embora a gente tenha feito uma ampla divulgação em todos os setores da prefeitura, escolas, UBSs, sobre essas sabatinas, mas o que a gente percebe é que o servidor optou por assistir depois de pronto o vídeo, não é, pela internet. Uma outra coisa que eu quero salientar é o seguinte: em gestões passadas, normalmente o candidato entregava um papel ao sindicato das suas intenções sobre o serviço público. E nós quisemos, e estamos fazendo diferente, no aspecto de trazer o candidato e ele falar, né, de viva voz, a quem queira ouvir, as suas propostas a essa categoria tão importante que é o servidor público municipal. Tá bom? Quero agradecer ao Piva pelo convite. Estive lá e prontamente ele aceitou o convite de vir aqui fazer essa conversa com os servidores, junto ao sindicato. Agradecer a presença de todos que estão aqui, não é? Os servidores que enviaram suas perguntas por e-mail, que estão nessa caixa. Depois nós vamos estar passando essas perguntas para o candidato. Quero agradecer a todos os funcionários da Câmara que estão aqui trabalhando conosco nesta noite, na pessoa da coordenadora Ângela. Agradeço a todos pela presença e pelo trabalho que está sendo realizado. E agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Martinez, pela concessão do espaço dessas 5 noites que ele concedeu para que a gente pudesse fazer essas sabatinas com os candidatos. Tá certo? A regra da sabatina é a seguinte:
O candidato irá inicialmente ter 10 minutos para uma fala de tema livre. Em seguida, o sindicato terá 1 minuto para fazer cada pergunta e o candidato terá 3 minutos para responder cada uma das 5 perguntas que forem enviadas antecipadamente aos seus assessores. Depois será feito o sorteio de 5 perguntas enviadas pelos servidores pelo e-mail, cujas perguntas já se encontram nesta urna. E o sindicato terá 1 minuto para ler e 3 minutos também para a resposta. Após respondidas as perguntas vindas por e-mail, nós estaremos aqui sorteando, se for necessário, 10 servidores presentes aqui na plenária para poder fazer a pergunta, também no tempo de 1 minuto, com 3 minutos para a resposta. E no final, o candidato terá 10 minutos para suas considerações finais. Essas regras foram definidas em comum acordo entre os assessores de cada candidato, junto com o sindicato em reunião realizada no dia 16 de agosto. As perguntas não terão réplica ou tréplica, sendo substituída pela análise do servidor, quanto à profundidade ou superficialidade da resposta dada pelo candidato ao tema perguntado. Glauber Piva. No Brasil, não é pergunta não, viu? Não é pergunta não. No Brasil, há uma concepção que servidor público trabalha pouco e ganha muito. Por isso, é um peso morto nos gastos públicos. Porém, isso não é verdade. A infinita maioria dos servidores municipais de Sorocaba ganham pouco e trabalham muito, inclusive em péssimas condições de trabalho. O sindicato, reconhecendo a importância fundamental do servidor no desenvolvimento de uma cidade, chamou os candidatos para uma sabatina sobre esse tema, pois entendemos que entre o prefeito e a população existe o servidor público, aquele que vai operar, materializar, dar vida ao plano de governo do chefe do executivo. Portanto, ele, servidor, pode vestir a camisa desse projeto ou rasgá-la. Prefeito e servidores têm em comum seu patrão, que é o povo. Logo temos que ser parceiros. E o diálogo que avance em direitos trabalhistas aos servidores deverá ser rotina durante os próximos 4 anos. Para nós, servidor não é despesa, é investimento. Servidor não é peso morto, é a peça essencial para o desenvolvimento da cidadania dos sorocabanos. Somos em 15 mil servidores, ativos e inativos, e mostramos nas campanhas salariais de 2015 e 2016 que possuímos muita força de organização e de reivindicação, e estamos de cabeça erguida e olhos bem abertos nas eleições de 2016. Desejamos ao candidato Piva, se eleito, um ótimo governo e que o servidor não seja visto apenas como números na lei de responsabilidade fiscal, mas seja reconhecido como pessoa que merece e deve ser valorizado, pois o servidor não é despesa, é investimento. Candidato, 10 minutos. Obrigado, Salatiel. Tem cronômetro? Tem. Obrigado, Salatiel. Obrigado ao Sindicato dos Servidores pelo convite. Quero cumprimentar todos os servidores que estão aqui ou que nos assistem depois dessa intervenção gravada. Quero agradecer a companhia do André Cordeiro, servidor público federal, professor da UFSCar, Campus Sorocaba, da Regina Cardoso, que é servidora pública municipal aposentada da área de saúde, professora da Unip, que me dá a alegria de me acompanhar aqui na mesa para essa conversa. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. O desafio do debate político, do debate eleitoral nesse ano de 2016 é muito grande. Nós vivemos um momento de profunda desesperança. E o Salatiel tem razão quando destaca logo na abertura que há uma imagem sendo construída de que o servidor público trabalha pouco e custa muito para os cofres públicos. E essa não é uma imagem nem condizente com a realidade e nem que se constrói à toa. É uma construção insidiosa, intencional, de desmonte do serviço público para o benefício dos interesses privados alimentados por aqueles mesmos que todos os dias, seja pela imprensa, pelas mídias sociais, por meio de assédio moral nas empresas, nas próprias administrações públicas, tentam cavar e cultivar o elitismo, o machismo, a homofobia e a antidemocracia. Esse discurso golpista contra o povo e contra o serviço público é o que tem alimentado
esse preconceito tão profundo que se estabelece no Brasil. Eu fui secretário municipal de cultura em Votorantim, fui diretor da Agência Nacional de Cinema, portanto, em alguns momentos da minha vida, também fui servidor público, ainda que em caráter temporário. E é essa a expectativa que me faz chegar até aqui. A expectativa de, pelos próximos 4 anos, servir a minha cidade como servidor público. Esse é o grande desafio que me movimenta, o grande desafio que me mobiliza, o desafio de ser apenas mais um servidor público da cidade de Sorocaba. Eu repilo de maneira muito veemente essa intenção de muitos de destruírem o serviço público, porque é por meio do serviço público que a gente consegue construir uma nação mais igual, que a gente consegue construir um sistema público de saúde que atenda a todos os cidadãos e cidadãs, independente da renda. É por meio do serviço público que a gente poderá ter uma educação gratuita e de qualidade. É por meio do serviço público, é por meio das políticas públicas de cultura que a gente vai poder combater todo tipo de preconceito e discriminação e, mais do que isso, alimentar aquelas pessoas que não se conformam com essa ética e essa estética privatista, machista e elitista e racista que a gente vê se estabelecer hoje no Brasil. O serviço público não é uma condição do homem público, é uma tarefa, é uma responsabilidade de todos aqueles que querem governar Sorocaba, ou ao menos deveria ser. Esse é um compromisso que eu trago desde há muito tempo, né? Hoje eu tive, nessas caminhadas que a gente faz, a alegria de casualmente encontrar com uma amiga que trabalhou comigo na Secretaria de Cultura em Votorantim, naquele momento tão feliz da minha vida e me atrevo a dizer, de maneira talvez pouco modesta, um momento tão feliz das políticas públicas de cultura aqui na nossa região. E ela falou, olha, eu converso com os meus amigos e eu falo, olha, pode votar no Glauber, porque eu trabalhei com ele, eu sei como ele valoriza a gente que é servidor público. Não estou falando de ninguém de cargo de livre provimento, não. Estou falando de alguém que estava ali e que trabalhou com a gente e que foi uma experiência tão fantástica que mudou a minha vida. Eu que já passei pela universidade pública, passei pela escola pública, pela universidade pública em 3 momentos da minha vida, né, pela USP na graduação, pela USP na pós-graduação, depois pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro na pós-graduação e também no exterior, estudando em uma fundação pública. Eu sei a força e a importância do serviço público no Brasil e a força e a importância do serviço público na minha cidade. Eu hoje me atrevo a colocar o meu nome como candidato a prefeito de Sorocaba. E faço isso ao lado de uma pessoa que, ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, tem sido um exemplo de dignidade, de parceria e de responsabilidade com o interesse público, que é o André, servidor público. Não poderia ser diferente. O André é professor de recursos hídricos, professor numa universidade federal, onde ele fez toda uma trajetória acadêmica, mas alguém que está comprometido com isso, com a democracia, com a qualidade do serviço público, e por isso que eu quero dizer muito claramente para quem está aqui, para a direção do sindicato, para quem nos ouve. Eu quero, em primeiro lugar, propor a vocês um grande pacto pela qualificação do serviço público. A gente precisa combater esse preconceito intencional e insidioso de desmonte do serviço público. E esse é um combate que tem que acontecer todo dia. Todo dia. Tem que acontecer desmentindo aqueles mentirosos que ocupam os microfones das rádios, as redações dos jornais, as redações das televisões, desmentindo e provando que o serviço público tem qualidade no Brasil. A gente precisa demonstrar que é o serviço, por meio do SUS, que todo mundo que precisa passar por um tratamento de combate ao câncer, por exemplo, é medicado. A gente precisa demonstrar que a falência da educação pública se dá exatamente no momento em que pretensiosos setores da nossa sociedade abandonam a escola pública e vão privilegiar a educação privada. E isso tem que ser feito todo dia.
por todos nós. Como eu disse, Salatiel, eu quero apenas ser mais um servidor aqui na cidade de Sorocaba. Um prefeito aqui em Sorocaba não pode se contentar com contos de fadas, com um conto de fadas que talvez alimente nele a falsa ideia de que é possível governar da torre do castelo do 6º andar. É preciso governar a cidade de Sorocaba do chão da cidade, com as pessoas, com os servidores públicos e, principalmente, com o público, com os sorocabanos, com as sorocabanas. E isso me move de maneira muito determinada. Muito determinada. É por isso que eu quero cumprimentar os servidores da administração direta, da administração indireta. Tem companheiros do SAI aqui, companheiros da URBS. Hoje eu fui abordado por servidores da URBS na rua, querendo saber minhas opiniões sobre várias questões. Cumprimentar a todos vocês, os servidores da ativa e os servidores que estão inativos. Está sendo distribuído aí, e eu gostaria que todos tivessem acesso, e a gente vai deixar nas mãos do sindicato, e estará na minha página no Facebook, no site glauberpiva.com.br, uma carta compromisso. Uma carta compromisso aos servidores públicos de Sorocaba. Nessa carta eu elenco alguns compromissos que me parecem que são fundamentais, que são fundantes nessa nossa relação. Primeira coisa, eu quero reafirmar, e vou fazer isso ao longo das respostas das 5 perguntas que já me foram enviadas antecipadamente. É o compromisso de criar e instalar uma mesa de negociação permanente com o funcionalismo municipal, como um projeto coletivo de democratização das relações de trabalho, incluindo todas as categorias de servidores. E, óbvio, privilegiando nessa mesa de negociação a importância e a liderança do sindicato. Com isso, eu quero reafirmar, Salatiel, demais companheiros e companheiras que estão aqui, que é fundamental governar com transparência. É fundamental reduzir a personalização nas relações funcionais, definindo em conjunto com todas as categorias os mecanismos de promoções na carreira de forma transparente, além de combater sem tréguas todos os tipos de assédio nas relações de trabalho. Quero completar as equipes e aumentar o pessoal onde necessário por meio de concursos públicos e reorganização do funcionalismo. E valorizar a formação e qualificação no funcionalismo por meio de cursos próprios e em convênio com as universidades locais, criando mecanismos compartilhados de flexibilização dos horários de trabalho para permitir a frequência em cursos de graduação e pós-graduação. Por fim, meus amigos, minhas amigas, quero realmente, de coração, agradecer por essa oportunidade de falar a vocês e, óbvio, nós teremos um tempo aqui de conversa. Espero que a gente possa ter uma conversa franca, como eu quero que seja no governo, transparente e, por fim, óbvio, pedir o apoio de vocês e o voto de vocês no dia 2 de outubro. Obrigado. Muito bom. Bom, Glauber, vamos lá então. As perguntas mais específicas da categoria. A primeira pergunta, enviada antecipadamente, é: como o seu governo pensa em fazer as reposições de inflação dos anos de 2015 e 2016 e ainda conceder o merecido reajuste salarial em janeiro de 2017, mês do dissídio da categoria, se na contramão dos direitos dos servidores está sendo aprovado no Congresso o PLP 257, que retira direitos dos trabalhadores? São 3 minutos, né, 3 minutos. Salatiel? Obrigado. Algumas questões que são importantes serem colocadas na mesa logo de começo. Eu dei uma entrevista por conta, na época da greve dos servidores, que foi no mês de abril, é isso? Março. De março. Eu dei uma entrevista na Rádio Ipanema, e naquele momento, se não me engano, foi o Deda Benetti, me perguntou o que eu faria se eu fosse prefeito naquele momento. Eu falei, eu não teria dúvida, faria a reposição da inflação. Então, primeiro ponto, para deixar claro o meu compromisso com a reposição de inflação, porque isso é um tema sagrado. Sorocaba, hoje, arrecadou até o mês de julho 58% do previsto para o orçamento de 2016. 58%. Proporcionalmente, em termos absolutos, mais do que arrecadou nos últimos 3 anos até o mês de julho. 2014, 56%, 2015, 56%, 2014,
54, 2013, 55. Esse ano foram 1 bilhão e 81 milhões de reais. O problema de Sorocaba não está na arrecadação, está na péssima gestão. O problema de Sorocaba também não está no estouro do teto da lei de responsabilidade fiscal, que poderia ser até 54%, que não é bom. Nunca é bom chegar perto dos 54%, porque você retira possibilidade de investimento na cidade. Então, embora eu fale com absoluta convicção de governar com transparência, de governar de maneira democrática e valorizando o serviço público, eu também sei que a gente precisa devolver à cidade a capacidade de investimento. Capacidade de investimento que foi, em 2011 ou 2012, de 13% da arrecadação, em 2015 foi de 3% apenas. É preciso ampliar. Então, é preciso ter um equilíbrio muito seguro e, repito, muito honesto, muito transparente entre o custeio e o investimento. Porque, às vezes, aumentar o investimento demais significa um prolongamento de um custeio elevado, que é preciso tomar cuidado com isso. Agora, o custeio só se justifica alto quando o serviço público é bem avaliado pela população. E o serviço público em Sorocaba não é mal avaliado por culpa de altos e permanentes investimentos, mas por má gestão. E aí por problemas que vão ser abordados nas outras respostas. Má organização, plano de carreira mal avaliado, assédio moral constante, porque eu ouço isso quase todos os dias quando eu converso com o servidor público, e vocês sabem bastante bem disso. Então, eu tenho um compromisso muito claro com a reposição da inflação, mas também com a responsabilidade em relação ao orçamento. Nossa, estourei o tempo. São 3. Faltam 15 segundos. Eu nem respondi tudo. Mas a primeira coisa, eu quero deixar claro, 2017 é um orçamento já aprovado por essa Câmara. Eu vou pegar um orçamento muito mal feito pelo atual desgoverno. Quer dizer, pelo atual governo, não sei. Bom, esse é um compromisso claro. A reposição desse ano, 2015, 2016 e 2017, é óbvio que a gente vai chegar e logo nos primeiros meses sentar com o sindicato e a gente vai discutir, porque janeiro já é o mês do dissídio que isso tem que acontecer. Então, Salatiel, eu falo de maneira muito tranquila, mas também muito responsável. Eu sei a péssima qualidade do orçamento que eu vou receber, eu sei a péssima gestão que foi feita em relação aos serviços públicos e sei da minha responsabilidade para com os servidores públicos e para com a qualidade do serviço público. Esse é um compromisso. Eu tenho um compromisso muito claro com a reposição do orçamento, aliás, com a reposição da inflação, se possível, óbvio, até com ganhos, e é por isso que eu quero pôr isso na balança, junto com esse pacto pela valorização do serviço público. Obrigado. A segunda pergunta. Em todas as secretarias e autarquias municipais, existem distorções salariais e súmulas de atribuições incompatíveis ao cargo. O atual plano de carreira do servidor é a Lei 3.801, de 1991. Qual o compromisso do seu governo com um novo plano de carreira para corrigir essas distorções e como seria a participação da categoria por meio do sindicato na elaboração de um novo plano de carreira? Salatiel, 3 questões. Primeira questão, eu não citei na resposta anterior, eu gostaria de reafirmar. Nós temos 3 projetos de lei, uma lei, 2 projetos de lei, absolutamente complicados. Da terceirização, o PLP 257/2016, 4330, que trata da terceirização e que tem um impacto muito grande sobre os direitos trabalhistas e sociais. O PLP 257, que decreta, por meio desse desgoverno federal e compacto dessa antiprefeitura que a gente tem na cidade, o fim do serviço público, porque é disso que se trata. E a PEC 241, que proíbe novos investimentos. Imagina só Sorocaba, que está com 3% só de investimento, não poder fazer novos investimentos, não aumentar os investimentos. É o fim da capacidade de governança. É o fim da governança. É preciso denunciar isso. Projetos que os 3 foram aprovados ou tiveram voto favorável dos deputados federais aqui da cidade. Pastor Jefferson Campos e Vitor Lippe. É importante saber que esses deputados estão comprometidos com o fim do serviço público. E é contra esse comportamento que eu quero lutar como prefeito. Porque como prefeito eu tenho muito o que fazer. Inclusive o PLP 257, assim que eu assumir, se aprovado, assim que eu assumir eu vou no STF, nós vamos entrar na Justiça com uma ação de inconstitucionalidade para denunciar
essa judicialização da política e essa maneira de desmontar a possibilidade da administração pública municipal cuidar da cidade da melhor maneira. Esse é o primeiro elemento. A segunda questão que eu queria falar é sobre essa mesa permanente de negociação. Tem um compromisso tão antigo, André, Regina, sabem disso, tão antigo com a qualidade do serviço público, porque eu realmente acredito que o serviço público precisa ser melhorado. Não como a gente tem hoje, em que falta merenda nas escolas, a merenda é de péssima qualidade, e ninguém precisa me chamar, dizer que eu estou aumentando ou diminuindo, é só ir na rua, é só conversar com as mães e pais, porque é disso que se trata, é isso que a gente vê todos os dias na rua, a péssima qualidade da saúde, que não é por culpa dos servidores, é por uma culpa, não gosto da palavra culpa, mas uma responsabilidade intencional de desmonte do serviço público por parte da prefeitura. Obrigado, Salatiel. Então, eu quero propor uma mesa de negociação permanente com os servidores, com a presença constante do sindicato, mas também dizer que é preciso manter a segurança jurídica dos funcionários e evitar distorções. Isso é fundamental. A gente vai assumir logo no mês de janeiro, logo nos primeiros dias. Eu não vou falar aqui no dia 1º de janeiro, porque nesse dia eu quero convidar vocês para a festa da posse, que eu quero que seja uma festa muito popular, muito democrática. Mas logo nos primeiros dias, instalar uma mesa permanente de negociação e analisar o plano de carreira. Eu quero rever, fazer uma grande auditoria nos contratos das terceirizadas, das empresas de administração indireta, SAI, das autarquias, SAI, URBS, e a gente quer fazer, analisar o plano de carreira, os planos de carreira. Quero falar das auxiliares de educação também daqui a pouquinho, porque eu sei que esse é um dos pontos citados indiretamente nessa pergunta. Muito bem. Terceira pergunta. A terceirização no serviço público está se tornando uma regra no governo brasileiro. Qual a sua posição referente à terceirização do serviço público e qual a forma de gerenciamento que o seu governo pretende dar ao SAI e à URBS? Salatiel, há dois tipos de terceirização, pelo menos. Uma que é uma terceirização feita no serviço público, propriamente dito. É engraçado que ninguém trata disso, mas eu estou vendo a Abigail ali, a Abigail é auxiliar de educação. Olha que interessante, em 97, o prefeito da cidade à época cortou 1.000 cargos que estavam em estágio probatório. Alguns anos depois, fez um concurso para as auxiliares de educação, que hoje são 1.379, se não me engano. Eu tenho o número exato aqui, mas é mais ou menos isso. 1.300 e poucas auxiliares de educação, que embora se chamem, tenham como cargo, e problemas na súmula que já alterou várias vezes, o cargo se chame auxiliar de educação, estão na Secretaria de Administração. Quero cumprimentar o vereador França, que está chegando aqui agora. Obrigado, vereador. Estou falando isso porque esse é um tipo de terceirização que nós temos, que é a educação terceirizando o seu trabalho pedagógico e educacional para a administração. É uma terceirização disfarçada, embutida, que coloca no colo desses servidores e servidoras um modelo de gestão distorcido, que não reconhece os seus direitos, que é algo que tem que ser combatido. Responsabilidade orçamentária, sim, mas coerência. É por isso que eu digo, a gente tem que combater a terceirização interna também, trazer as auxiliares da educação para a Secretaria de Educação. Segunda pergunta, o segundo aspecto é sobre a terceirização que se estabelece no Brasil. Eu já citei aqui. Quem apoiou o projeto-lei da terceirização é quem ficava fazendo assim com o dedinho atrás do Eduardo Cunha, que é o ex-prefeito da cidade, né? Quem ficava comemorando as vitórias nefastas do Eduardo Cunha, comemorava também a terceirização contra os direitos trabalhistas de todos nós. E isso tem que ser denunciado, cobrado e combatido. Denunciado, cobrado e combatido. É muito difícil ser transparente quando se vota contra as pessoas, contra a população que o elegeu. Por isso que teve Eudora aí na cidade, que acabou sendo retirado pelas empresas de maneira muito ruim. Bom, sobre o SAI e a URBS, eu sou, e quero registrar isso, porque eu sei que aqui na região nós tivemos esses casos parecidos. Eu sou contra, totalmente contra, isso não vai acontecer. Nenhum tipo de terceirização, de privatização
ou de concessão do SAI à iniciativa privada, por exemplo. Isso aconteceu em outras cidades, e para que não haja nenhuma sombra de dúvida, não será feita nenhuma concessão do SAI à iniciativa privada, como aconteceu em Itu, como aconteceu em Votorantim, isso não vai acontecer no meu governo. Agora, e por fim, eu quero dizer na próxima resposta. Obrigado. Não vai faltar oportunidade, viu? E eu sei que tem mais 17 perguntas. Nós estamos com tempo aqui. A quarta pergunta é o seguinte: o baixo salário e a falta de benefícios trabalhistas não são as únicas razões para a desmotivação dos servidores na realização do seu trabalho. As péssimas condições de trabalho também são apontadas pelos servidores como agravante para a prestação de serviço de qualidade aos moradores de Sorocaba. Como melhorar as condições de trabalho dos servidores? Primeiro, com a reorganização e planejamento da gestão. Hoje, Sorocaba é uma cidade desgovernada, infelizmente, mas é desgovernada porque não tem planejamento, porque a qualidade da gestão pública hoje em Sorocaba é muito ruim. Uma cidade com planejamento, por exemplo, não aumentaria os gastos com asfalto e reduziria o gasto na segurança comunitária, por exemplo. Uma cidade com planejamento não asfaltaria uma avenida como Antônio Soares de Aguiar, depois da Feira da Barganha, indo para Emericiano de Barros, no momento em que falta asfalto em várias vias da cidade, onde as pessoas efetivamente moram. Não faria isso aumentando, ao mesmo tempo que aumenta tão brutalmente, de maneira pouco inteligente, os gastos com lixo, por exemplo, e ainda mais alimentando uma epidemia de dengue e retirando os contêineres da cidade. Essa é a primeira questão. A segunda questão é o seguinte: a gente precisa ser muito claro e priorizar as áreas estratégicas da prefeitura. Esse pacto pela qualidade do serviço público passa pela saúde, pela educação, pela gestão da água e pelo desenvolvimento social. A Secretaria de Desenvolvimento Social, o ano passado, foi a que mais perdeu recursos no orçamento. Foram 12 milhões a menos. Uma secretaria que tem tão pouco, e por isso que o impacto nas 80 entidades hoje cadastradas no CMAS foi tão brutal. E as entidades estão minguando e a gente vê o resultado nas ruas. A quantidade de pessoas pedindo comida, dormindo na rua, é resultado desse modelo de administração que é feito em Sorocaba, que tira dinheiro da área social para colocar recursos, sei lá, em outro lugar, que eu não sei exatamente muito bem, eu vou descobrir isso quando chegar lá na prefeitura. Mas tira dinheiro das áreas sociais e tira dinheiro do servidor público, porque não teve dinheiro para dar aumento e teve dinheiro para gastar com o hospital municipal, com desapropriação, quase 15 milhões lá, e não tem hospital até hoje. Esse é um desafio permanente. Então, é a reorganização da gestão e a priorização onde mais precisa. Aí, companheiros e companheiras, servidores e servidoras públicas municipais, a gente precisa ter uma mesa permanente de avaliação do trabalho, do que é feito, e acabar com essa história de chefinho, gente. Chefe, o secretário ou secretária que é um cargo comissionado porque teve um acordo aqui na Câmara de Vereadores para ter um voto ali. Acabou isso, acabou, simples assim. Não tem mais, a democracia se faz na rua. Vamos chamar todos os vereadores para ir na rua, conversar. Vamos chamar os servidores para fazer esse pacto para a gente tirar Sorocaba desse buraco e avançar. E essa mesa de negociação vai nos ajudar a combater esse monte de problemas e distorções que há no serviço público, valorizando o plano de carreira, corrigindo distorções, valorizando o servidor, colocando o servidor para se comandar. É claro que a gente vai cobrar eficiência. E isso que é fundamental. Obrigado. A quinta e última pergunta, que é de interesse geral de todo servidor público, depois nós vamos para as perguntas mais específicas, é a seguinte: partindo do princípio de que toda imposição é uma falsa vitória e das muitas reclamações dos servidores que se sentem prejudicados ou tratados em desigualdade em seu local de trabalho, qual a sua política de governo para evitar o assédio moral em todos os níveis do serviço público municipal? É inaceitável essa história de assédio moral. Tão ruim quanto o assédio moral, vereador, é a série de denúncias que se recebe, que são feitas na prefeitura, que não são apuradas. A prefeitura faz
coloca dentro de uma gaveta, como essa aqui, as denúncias todas, e fragiliza o servidor. E fragiliza o servidor, é verdade ou não é? É verdade. É isso que acontece. Não apura, porque talvez tenha medo da verdade, ou porque a verdade vai prejudicar os acordos que vão alimentar o tipo de acordo que a gente tem que acabar com na política brasileira. Às vezes me perguntam, o que quer dizer começar de novo? A gente precisa renovar a política brasileira. A gente precisa reorganizar o jeito do Estado brasileiro funcionar. Combater o assédio moral, na verdade, todo tipo de assédio, é uma maneira disso. Então vamos apurar onde que acontece, por que acontece. Com transparência, a gente tem que dar oportunidade, Salatiel, para que o servidor, a servidora, possa denunciar o assédio que sofre e que possa haver apuração, obviamente, sem que ele se fragilize. E aí, na mesa de negociação, a gente vai encontrar a melhor maneira de fazer isso, porque também nem o servidor ou servidora pode fazer uma denúncia vã, infundada, e nem a prefeitura pode fingir que essa denúncia não está acontecendo. Porque todo mundo aqui sabe que isso acontece. Acontece no Brasil, na iniciativa pública e na iniciativa privada, mas como prefeito, chega. Acabou. Acabou. Não tem mais. Não tem assim na minha equipe que trabalha comigo na campanha. Sabe, a gente senta junto, almoça junto, trabalha junto, define junto a estratégia, a tática. É assim que tem que acontecer, sabe? Como prefeito, eu quero ser líder da minha cidade, eu não quero ser chefe da minha cidade. Né? Não tem um conto de fadas lá da Torre do Castelo do Sexto Andar. Tem diversidade, tem respeito. Se tem assim, como prefeito, tem que se ter assim em todas as secretarias. Agora, é muito triste saber isso, e todo mundo sabe que é assim, né? Que a organização sempre reflete o tipo de visão de mundo do seu chefe, do seu líder, de quem está no primeiro posto. Né? Respeito tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima, em termos horizontais e verticais, tem que ter por todos os lados. Então, chega, não assédio moral, vamos apurar isso, sempre, encontrar uma maneira dessas denúncias serem feitas. E a gente precisa acabar com isso, sabe? O servidor tem que sentir parte do projeto de transformação da cidade. É isso que quer dizer começar de novo. Vamos fazer diferente, sem medo, sem receio, com transparência, com objetividade. É isso que precisa ser feito e isso que vai ser feito. Obrigado, Salatiel. Eu que agradeço. Enquanto o candidato toma um fôlego aí, uma água, nós vamos agora para a segunda parte da nossa sabatina, que é sortear aqui algumas perguntas que vieram do próprio servidor via e-mail. Mas então, pode ficar tranquilo, Salatiel, que eu estou num preparo físico que está impressionante. Tranquila? Vamos lá. Tá bom, se precisar do intervalinho é só falar, tá? Nada. O Eliel, nosso vice-presidente aqui, vai sortear para nós aí 5 perguntas. Vamos lá. Pode ser, candidato? Essa pergunta vem do CI 22, pessoal lá da Escola Municipal Luiz Almeida e creche do Vanel. É de conhecimento do candidato Glauber Piva que, por determinação da atual administração, que hoje nenhum profissional da educação pode se alimentar da merenda junto com as crianças. Os profissionais que atuam em creches e pré-escola não têm intervalo, pois acompanham as crianças durante esse momento das refeições. O fato é que continua o desperdício e preferem que se jogue no lixo do que partilhar com estes profissionais. Como falar com as crianças sobre valorizar a alimentação se ela é jogada no lixo e não pode ser partilhada com quem ali trabalha? Qual a proposta para resolver essa injustiça e incoerência? Você tem filho, Salatiel? Não. Não, eu tenho 2. Opa, não sei por que pintou esse negócio aqui. Eu tenho 2 filhos, eu almoço com os meus filhos. Todo dia. Que eu posso, né? Ultimamente na campanha não rola mais. Não encontro mais. Hoje eu consegui almoçar com eles. Porque almoçar com as crianças, na fase de educação, é um processo pedagógico. Né? Então, há 2 aspectos nessa pergunta. Eu quero agradecer o pessoal da CI 22 que fez a pergunta. Primeira questão. Aliás, 3 aspectos. Primeira questão.
é uma questão de gestão. É preciso ter qualidade na merenda, falando especificamente da educação, mas o problema da alimentação tem a ver com várias questões, tem a ver com a forma como é feito, como é distribuído. Eu sei que tem marmitex que chega azedo, né? Então tem vários problemas que têm a ver com estrutura. Mas qualidade da alimentação, então a gente vai municipalizar a gestão da merenda e estimular alimentos orgânicos comprados de produtores familiares da região. Isso é importantíssimo. Segunda questão é a concepção de educação. Salatiel, na educação, você é professor, aliás, fui lá na escola outro dia que na qual você trabalhou, lá no Paineiras, outro dia lá. O que é mais importante na educação não é a burocracia. Eu sou professor. Mais importante na educação, Elvira, e você sabe disso, são os alunos. São as crianças, é o processo pedagógico. Não é o preenchimento da papeleta, não é a entrega das notas, não é a conferência da presença. Isso é importante porque é parte do processo, mas mais importante é o processo educacional. Proibir o professor, o educador, porque nem sempre é professor, mas é educador, porque todo mundo que está numa escola tem que entender que tem uma função de educação, né? É educador, pode ser quem está na limpeza, quem está no portão, auxiliar de educação, que é um cargo administrativo, teoricamente. Eu acho que tem que estar junto com as crianças, tem que poder se alimentar junto, com toda a responsabilidade orçamentária. Isso não pode virar a farra do boi. Não pode virar a farra do boi. E isso é parte do pacto pela qualidade do serviço público, do qual eu falei há pouco. Então sim, vai poder almoçar com as crianças. Ah, mas e a cesta básica? E o vale-refeição? E como é que faz isso? Está ganhando duplicidade? Gente, a gente vai pôr na mesa de negociação, vai conversar e encontrar os critérios. Agora, primeiro a criança, primeiro o estudante, primeiro o processo pedagógico. E um adulto poder valorizar a comida que está ali e partilhar com a criança, com o adolescente, com o jovem, esse momento tão importante da alimentação, isso a gente não vai perder de jeito nenhum. Muito bom. Segunda pergunta. Se eu tossir, a culpa é sua. Você é mais velho, não tem problema. Pô, gelado mesmo, né? Glauber, segunda pergunta que veio para nós por e-mail. É de conhecimento do candidato que hoje as escolas municipais sofrem com a falta extrema de agilidade em manutenções prediais. Essas manutenções estão diretamente ligadas com a qualidade de segurança dos serviços prestados às crianças, que na maioria das vezes fica comprometida. Então, qual é a sua proposta em relação à manutenção dos prédios públicos, em especial, no caso aqui, é uma creche, o pessoal de uma creche do Vanel que pergunta. Quem foi? CI22 de novo? É. O pessoal do CI22 está animado, hein? Olha lá, tem gente comemorando lá o sorteio, Salatiel. Ah, é? Legal. Parabéns. Aí eu quero ser muito objetivo, né? Eu e o André fomos, esses dias, anteontem, eu acho que foi, na UPH da Itavuvu. A gente foi ali na Avenida Itavuvu, filmar um programa e tal, e o André foi até o UPH para conferir algumas informações que a gente tinha e foi ao banheiro do UPH. A reação do Salatiel aqui foi, né? É isso. Né? Então é o seguinte, de maneira muito objetiva, a gente vai criar uma comissão de verificação dos prédios públicos. E a gente vai, com os servidores e com o público, né? A gente vai chamar as pessoas a participarem, porque esse não é um privilégio só dos servidores, mas é dos servidores e de quem principalmente utiliza esses, junto com os servidores, né? Escolas, equipamentos de saúde, de cultura, e verificar o estado dos prédios públicos de Sorocaba. Junto a isso, a gente vai fazer uma auditoria nos contratos e ver quem construiu, a responsabilidade e ver se o atual estado de escola, de creche, de banheiro na UPH da Itavuvu, de UBS, que tem parte interditada, de quem é essa responsabilidade? Se é problema na construção, se é problema de manutenção, se
a licitação para a construção foi cumprida, ou seja, se o material utilizado na construção está ali mesmo, porque muitas vezes acontece da previsão ser de uma determinada quantidade de ferro, de pedra, e depois não é colocado, e por isso que deprecia muito o patrimônio público, né? Isso é conhecido no Brasil. Ralo de dinheiro público. É isso. Comissão de verificação, revisão do estado do patrimônio público, de todos os equipamentos dos próprios municipais ou alugados. A gente precisa diminuir a quantidade de dinheiro que se gasta com aluguel. Dá segurança para os servidores, dá segurança para as crianças, para os adultos, para quem frequenta esses lugares. E, em sendo o caso, a gente vai fazer uma auditoria nesses contratos dessas construções todas. Legal. Próxima pergunta. Dá uma chacoalhada aí depois, tá? Forcinha 22 de novo. Eles mandaram muitas perguntas, viu? Vamos ver. Essa é servidora Luciana. Sabemos que a creche é a primeira etapa da educação básica e direito da criança, mas este atendimento deve ser de qualidade, além de garantir condições de trabalho ao professor e a todos os envolvidos no âmbito escolar. Porém, o que vemos hoje na atual administração são salas superlotadas, inclusive pelas ordens judiciais, falta de funcionários para dar o atendimento necessário às crianças, sendo que, em muitas das vezes, desrespeitando o decreto 21.404, que trata da relação adulto-criança. Diante dessa realidade, qual é a sua proposta, se for eleito, no caso da superlotação das creches? Salatiel, bom, primeiro, Luciana, obrigado pela pergunta. São várias questões que se sobrepõem aí, né? Sorocaba precisa hoje da construção de pelo menos 25 novas creches, pelo menos. Se a gente considerar os dados oficiais de 4.800 crianças, mais ou menos, esperando por uma vaga em creche, né? Esse é um dado que precisa ser... Não dá para fingir. Não dá para fingir que não existe. É preciso ter creche para essas crianças. E o direito é da criança, mas também é do pai e da mãe, né? O direito é da criança, mas o pai e a mãe têm responsabilidade com a educação dessas crianças e também tem toda uma dinâmica familiar moldada pela nossa sociedade que a gente tem que considerar. Então, primeiro, precisa construir creche. Eu estou absolutamente comprometido com isso. E eu realmente espero que o PL 241 não seja aprovado, porque... 241. Não seja aprovado... 241. A PEC, desculpa, 241. Não seja aprovado, porque a gente precisa fazer investimento na cidade. Ah, mas que investimento com qual dinheiro? Primeiro, dinheiro tem. A cidade que pode prever um endividamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais para fazer um BRT, cujo projeto é criminoso, tem que ter capacidade de endividamento para fazer creche, para fazer escola, para fazer hospital, para fazer UBS, né? É uma questão de escolha. Em tempo de restrição econômica, governar significa fazer a escolha certa. E é isso que nós temos que fazer. Mas, além das creches, a gente sabe que, com esse orçamento, do jeito que se faz orçamento aqui nos últimos 4 anos, e assumir em 2017, a gente vai precisar de um choque de inteligência na gestão para poder dar um salto logo para poder construir creche. É verdade, mais do que creche, recuperar o serviço público e o próprio orgulho do servidor público municipal de pertencer a essa categoria e a essa administração. Agora, nós temos salas lotadas, nós vamos ter que resolver desde já. E aí eu propus um pacto com os servidores pelo serviço público, mas eu acho que a gente vai sair do atoleiro com liderança, né? E aí a gente vai ter que fazer alguns pactos. Um deles é um pacto pela educação. Um pacto pela educação. Então, a gente vai ter que reformar com urgência o que está caindo para poder abrigar mais crianças, fazer um grande investimento na qualidade dos educadores, na formação continuada, fazer mais creches, e isso de maneira muito rápida e acelerada. Como eu vou encontrar o orçamento, eu vou ter que ver. Não quero ser irresponsável de fazer promessa que nós vamos fazer 25 creches em 4 meses para já ter no mês de abril 25 creches funcionando. Seria mentira da minha parte. Mas o meu compromisso é de resolver isso de maneira muito rápida. Isso é fundamental. Obrigado. Uau.
tão legal ver candidatos a vereador e vereadora de vários partidos. Estou vendo do PT, estou vendo do PSOL aqui presentes. De outros partidos, não. Mas é muito legal ver gente aqui. Candidato Glauber Piva, com relação aos auxiliares da educação, qual a sua posição, tendo em vista que estamos lutando pelo enquadramento na educação e não mais ao administrativo, do qual fazemos parte hoje? Na verdade, é um grupo de auxiliares que encaminhou. Sim, eu acho que o setor que mais, a categoria que mais me procurou, certo, Abigail? Foram os auxiliares da educação. É impressionante como isso é forte. E é impressionante como... na verdade, fico muito indignado como que a prefeitura não conseguiu resolver isso de maneira... Na verdade, a gente precisa... É o que eu falo sempre, tem responsabilidade orçamentária? Claro que tem. Tem restrição econômica? É óbvio que tem. O mundo entrou em crise brava em 2008. Né? Foi a crise do subprime dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. O Brasil demorou muito para entrar nessa crise. E entrou com vontade. Mas Sorocaba não tem restrição econômica. Sorocaba é uma cidade rica, mas desigual. Mais desigual. Está aqui o Tiago, que é agente social, e sabe disso. Uma cidade desigual. Agora, e é isso que precisa enfrentar. Eu já falei bastante com a Abigail, com a Priscila, com a Ana, que são auxiliares de educação. Eu sou favorável a gente transferir a carreira do auxiliar de educação da SEAD para a SEDU. A pauta das auxiliares de educação é extensa. Né? Eu tenho aqui em mãos, são 5 pontos. É extensa. Tem coisas que eu acho que são difíceis de resolver num primeiro momento. Falo muito claramente, olhando para os olhos delas que estão ali, porque eu acho que é assim que se governa, olhando no olho das pessoas. Né? Sim, eu sou pela transferência para a Secretaria de Educação, né? Que é o primeiro ponto, a inserção no quadro da educação. Estou olhando aqui no celular porque eu recebi isso aqui, eu peço desculpas a vocês, porque está aqui anotado no celular. Há outros pontos que eu acho que são mais complicados. Obrigado, Salatiel. Tem no papel aqui. Deve ser o mesmo, né? É o mesmo termo. Que são 5 pontos. Inserção no quadro da educação, descanso anual de 15 dias remunerado, aí tem todo um parágrafo que vem na frente. Validação do tempo de serviço em sala de aula para ingresso em concurso público para cargos de suporte pedagógico. Por exemplo, eu não sei do ponto de vista jurídico, a Abigail me garante que tem toda a segurança jurídica. Eu respeito, acredito, não duvido mesmo, Abigail, e comissão de auxiliares. Mas eu quero ser responsável como candidato, assim como eu quero ser responsável como prefeito. Né? Meu compromisso, primeiro, é de muita responsabilidade, de sentar com vocês e respeitar essas demandas todas. Isso é fundamental, fundamental. Tem coisas que eu tenho dúvidas jurídicas. Será que dá? Como fazer? Que bom que eu tenho dúvida e que eu estou dizendo para vocês, nós vamos enfrentar. Tem pontos aqui, o 4º ponto, aposentadoria especial e plano de carreira com progressões e níveis adequados à atividade educacional, com que eu concordo. Mas nós vamos sentar e nós vamos conversar e nós vamos avançar nesse tema. Obrigado. A última pergunta. Tiago, está no Face ao vivo? Olha, a gente está transmitindo ao vivo, viu, Salatiel? Pelo meu Facebook, pela página lá, Glauber Piva, ou piva.glauber, vocês vão encontrar essa nossa conversa ao vivo. Quero saudar o pessoal que está no Face nos assistindo. Legal, boa noite a todos que estão no Face nos assistindo. Piva, essa é do Luiz, ele trabalha no cemitério municipal. Os servidores dos cemitérios municipais de Sorocaba estão vivendo momentos difíceis. Não há equipamento de proteção básico para fazer exumação dos corpos. Alguns cemitérios não têm local para almoço. Há perseguição de chefia e, por se tratar de serviço essencial para a população, o servidor faz muitas horas extras no final de semana e feriados e não recebe, ficando com bancos de horas e aí sem poder descontar. O que você pensa sobre isso? Se não me engano, o Luiz trabalha lá no Cemitério da Saudade. Acho que sim. Não é isso, Calabresa? Então,
na verdade, já tive acesso a essas quase denúncias, não é nenhuma pergunta que ele faz, na verdade. Então, algumas coisas que a gente... eu não consigo entender como é que a prefeitura deixa chegar na situação em que o servidor recebe uma marmita azeda várias vezes no mês, achando que isso é alimentação. Não consigo entender. Aqui há todo um regime que é complexo, que eu não vou nem conseguir explicar com muita precisão, de que algumas categorias têm direito a vale-refeição, outras categorias estão próximas das cozinhas e podem almoçar ali, e outras recebem a mesma comida mais cedo, às vezes chega às 9h30 da manhã, a comida às vezes chega às 3 da tarde, portanto, às vezes chega depois do almoço, ou muito antes do almoço, e na hora da comida, na hora do almoço, está azeda. Certo? Correto. Então, é um problema de planejamento, gente. Quem não consegue planejar uma distribuição de alimentação para os seus servidores, quem não consegue colocar seringa para aplicação de insulina na UBS do João Romão, por exemplo, ou medicamento básico na policlínica e tal, é por uma absoluta incapacidade de governar ou preguiça, ou falta de talento, ou alguma coisa assim. Luiz, objetivamente, EPI, é preciso ter equipamento de proteção individual para todos os servidores. Isso é fundamental. Segunda questão, você faz referência aqui, o servidor faz muitas horas extras no final de semana e feriados e não recebem, ficando como banco de horas. Nós vamos sentar com o sindicato logo no primeiro momento, porque essa é uma situação muito complexa, é uma questão de direito trabalhista, e a gente vai sentar, em tese, óbvio, eu sou favorável a essa remuneração. Na prática, Salatiel, já quero te convidar para logo, na primeira quinzena de janeiro, a gente sentar e fazer, e a gente vai estabelecer aí essa mesa permanente de negociação para a gente poder avançar nesses termos, que o EPI está fora disso. O EPI é obrigatório, tem que ter, e vamos lá. Tá bom? Ok. Agora, nós vamos abrir o microfone ali e queremos a participação de vocês que estão aqui, tá certo? Poderão se dirigir até o microfone, a Ana Paula está ali, para fazer a sua pergunta, a sua reflexão, enfim, a sua consideração ao candidato. Tá? Tem 1 minuto para perguntar e 3 minutos para responder, então fiquem bastante à vontade aí para poder participar. Boa noite. Eu sou a Maria Maia, eu sou da Comissão dos Auxiliares de Educação, estou há 12 anos na rede, e eu quero só te tranquilizar, Glauber, que todas as coisas que estão na pauta, pelo menos em 5 cidades do Brasil já conseguiram isso, então pode ficar tranquilo que nós estamos baseando em lei. Bom, mas a pergunta que eu queria fazer para você, eu vou ter que mudar, porque você já respondeu, alguém já mandou aí? Eu vou ter Ela que me mudar, avisou só antes. tenha paciência. Ela me encontrou ali fora, ali no saguão, ela falou, vou repetir a mesma pergunta que eu fiz terça-feira. Mas eu não sabia qual era, desculpa. Agora eu vou Maria. ter que mudar. Então, mas não se preocupe, porque tem várias questões. Eu sei. Na verdade, o que eu queria saber, o auxiliar de educação, quando ele fica doente, vai ao médico, ou abona, que é um direito dele, não tem ninguém que o substitua. Para você ter uma ideia, o mês passado, uma funcionária numa CI teve convulsão de excesso de trabalho, foi parar no pronto-socorro, mas coisas que não se passam na imprensa. O que você vai fazer em relação a isso, se você ganhar? Porque, na verdade, o que a prefeitura atual fala é que eles não podem colocar eventual para substituir o auxiliar, porque o eventual é formado em pedagogia, embora 90% dos auxiliares são formados em pedagogia, tá? Nós estudamos muito, e é bom você saber sobre o auxiliar, que o auxiliar é uma classe muito forte. Então, eu quero saber como que você vai fazer para substituir a gente quando a gente ficar doente ou abonar, porque tem auxiliares que estão sendo impedidos até de abonar devido à falta de funcionário. Conclua, O que você Maria, vai fazer para resolver isso, sendo que não pode ter uma pessoa para substituir a gente? Eu tanto sei que é uma categoria muito forte, Maria, que eu já abri falando das auxiliares logo, porque eu sei que vocês estão super organizadas, e organizadas, inclusive porque se sentem desrespeitadas. Não é só lá na escola. Esse exemplo que você deu da auxiliar que teve convulsão, infelizmente, não é um caso inédito. Não da convulsão, mas de passar mal por excesso de trabalho. A prefeitura, hoje, a situação é tão ruim, assim, que prefere ter 1.900 e poucas auxiliares no cargo na carreira ligados à SEAD, cumprindo funções pedagógicas e educacionais. Portanto,
na prática até com desvio de função, que a gente precisa rever isso, precisa valorizar o servidor aí. Isso já é grave, mas isso é uma gravidade que eu diria que talvez seja até burocrática, perto desse caso que você falou, que é da insensibilidade e da desumanização absoluta. A gente tem que humanizar as condições de trabalho. O prefeito não pode ser cabeça de planilha. Cabeça de planilha é uma expressão que se usa na economia para dizer quem pensa o mundo a partir dos números, né? E eu diria que números, às vezes, errados, né? É uma cidade administrada por um cotim quase desconhecido, né? Eu me lembro que várias vezes eu li na imprensa, só pegar o Google aí, quantas vezes a própria imprensa se referiu a algum secretário como prefeitinho, por exemplo. A própria imprensa fez isso. E isso é algo muito ruim, é depreciativo até para a gente que é cidadão. Eu fico pensando numa mãe ou num pai que tem um filho numa creche, sabendo que tem 2 auxiliares que não estão na carreira de educação para cuidar de 42 crianças. Estou mentindo que isso acontece? O professor pode faltar, mas se o auxiliar faltar, o que acontece? Tem coisa que é tão básico, sabe? Eu uso essa expressão que é forte, às vezes, eu sei que é forte, falar que às vezes tem prefeito que governa como se fosse num conto de fadas, preso na torre do castelo do 6º andar, né? Vai lá, vai na CI 22, vai lá no Lopes de Oliveira, né? Não é isso, Abigail? Vai ver as condições, 42 crianças para 2 auxiliares. É isso que não dá, tem que conseguir governar ali. Então, a minha opinião é humanizar as condições de trabalho do servidor para garantir a qualidade na humanização do atendimento às crianças. É isso que é fundamental, é básico. E a gente tem que mudar rapidamente. Rápido, não vou falar que vai ser no dia 2 de janeiro, porque é mentira, mas tem que ser no primeiro semestre de 2017, assim que chegar, se apoderar do orçamento, se apoderar do serviço público, fazer esse grande pacto, com o qual eu sei que, pela reação do Salatiel, a gente já combinou que vai fazer. Obrigado, gostei Legal. muito da resposta, espero que aconteça. Obrigado, Maria. Eu também, viu, Maria? Próxima pergunta. Tem mais alguém para perguntar? Boa noite, sou Abigail, auxiliar de educação, faço parte da comissão de auxiliares. E você já respondeu também a minha pergunta, né, obviamente, mas vou reafirmá-la aqui. Como o senhor pretende, em seu governo, ter uma fiscalização mais eficaz nas construções e nas reformas dos prédios públicos, principalmente se tratando de creches e escolas infantis? Abigail, 2 questões. Você já sabe, não me chama de senhor. Primeira coisa é essa. Segunda questão. Eu tenho falado sempre em territorialização das políticas públicas. Todas elas. Não dá para... O André mora ali na cidade Jardim, tem uma praça em frente à casa dele, chama Praça José Atem. E ele sempre conta essa história, e eu me apropriei dessa história. Que era uma praça feia, meio feia para alguns, mas que era muito ocupada pela vizinhança ali. Um dia chegou a prefeitura, meteu um trator e desmontou toda a praça, o que era um campo de futebol grande, virou pequeno, onde tinha banco, virou um banco de areia que agora está tomado pela grama, porque não tem manutenção e tal. E fez isso sem conversar com a população local, né? Ah, mas é só uma praça. E aí eu quero discordar do segundo aspecto de você. Não é principalmente a escola ou a creche, é cada centavo público. Cada centavo do orçamento público tem que ser fiscalizado. Não pode ser mal empregado. Seja na praça, na frente da casa dele, que foi mal empregado, que a praça ficou bonita, mas subutilizada. Em política pública de cultura, a gente sempre diz que a política pública de cultura ela dialoga com 2 elementos importantes, a ética e a estética. Eu me atrevo a falar que em todo o serviço público, a ética e a estética são 2 elementos constitutivos fundamentais. Não basta ser bonito, tem que dialogar com o ethos, com o jeito das pessoas fazerem as coisas. Seja a Praça José Atem,
que hoje é subutilizada porque foi feita uma reforma sem ouvir as pessoas, seja qualquer outro recurso público utilizado, né? A gente precisa ter capacidade de ouvir as pessoas, de governar com as pessoas. Então, nós vamos ter uma comissão local de acompanhamento das obras. Nós vamos convidar a comunidade local, Sociedade de Amigos de Bairro, o conselho do tema, sei lá, se for uma escola municipal de educação, se for um órgão da saúde, Conselho Municipal de Saúde, de Assistência Social, o CMAS. Gente, a gente vai encontrar formas de participação, de transparência e de fiscalização, porque o servidor público municipal também tem que ser acompanhado, fiscalizado, porque também tem gente que abusa, tem gente que erra, todo mundo erra. Agora, se a gente governar junto e fizer um pacto por economia, inteligência, democracia e transparência, eu tenho certeza que Sorocaba vai ser a melhor cidade do Brasil para se viver. Estou certo disso. Próxima pergunta. Boa noite. Meu nome é Jean. Assim como as outras duas perguntas, o senhor também já respondeu. Não me chama de senhor, Jean. Você me conhece lá do Fórum Popular de Educação. Tem Para. isso, e assim, a minha pergunta é, eu vou fazer isso para todos os candidatos também. Vem também com a superlotação. Todos os candidatos a prefeito de Sorocaba falam em manter as creches do município em período integral. Sabemos que Sorocaba vive uma bolha da superlotação. Como pretende sanar o problema da superlotação e qual a qualidade que pretende entregar à sociedade sorocabana? Jean foi meu companheiro, foi delegado lá no Fórum Popular de Educação. Tem vários aqui que participaram daquele processo. O Jean, a Elvira, o Porpeto, o Manuel, a Maria, o Camilo, o André, o Salatiel. Vários de nós estávamos lá debatendo também essa questão ao longo daquele mês de agosto, se não me engano, no Getúlio Vargas. 543 delegados. Isso tudo aconteceu para a gente ver um teatro de horrores aqui com o Plano Municipal de Educação, que foi uma cena de desmonte do Plano Municipal de Educação, né? Foi uma violência contra o Plano Municipal de Educação. Plano Municipal de Educação que dava conta desse tema. A superlotação, a construção de escolas, a formação continuada dos educadores, a relação com a comunidade, né? Plano Municipal de Educação, que eu sei que teve tensão lá com os auxiliares de educação naquele processo de elaboração. Eu sei, eu vi, até conversei com algumas delas, falando, olha, naquele momento, nem eu tinha clareza exatamente do tamanho da demanda ali. Eu, na verdade, não vi nenhum outro pré-candidato, dos que hoje são candidatos a prefeito, participando do debate do Plano Municipal de Educação. Eu vi gente desfilando lá no primeiro dia, participando e ficando os 4 dias até às 10 da noite, certo? Só eu fiquei lá. Realmente. Das 8h30 da manhã, 9 da manhã, sábado e domingo, só eu que fiquei até o fim. Tenho um profundo compromisso de rever o Plano Municipal de Educação hoje em vigor e retomar, com todo o respeito, o Plano Municipal de Educação que eu, André, Salatiel, Manuel, você, Elvira, Camilo, Calabresa, Maria, Abigail, ajudamos a elaborar. Profundo compromisso com isso. Porque com participação popular, democrática, cidadã, não se brinca. A questão da lotação é esse tema que é complicado, sim. Sorocaba não construiu, do ponto de vista estrutural, boas creches, porque nós temos creches hoje com problemas estruturais, com salas fechadas. Nós temos escolas, como a da Vila Angélica, lá, que está em reforma há 3 anos, cuja obra deveria ser finalizada agora no mês de setembro e não foi. Nós temos 32 subtudos fechados, 32 subtudos fechados. Dinheiro de hoje, 12 milhões de reais, que não estão servindo à população. A gente tem que construir creche, tem que ter escola de qualidade, tem que respeitar o educador, tem que ter merenda de qualidade, isso é um compromisso absoluto. E aí eu quero chamar você, Jean, e chamar todo mundo que foi delegado no Fórum Popular de Educação para a gente, de verdade, fazer um processo de reconstrução da educação em Sorocaba. Eu sou filho da escola pública municipal, né? É do Aquiles que eu saí para ir para a USP e fui tocar minha vida. É um absurdo o que está acontecendo hoje. Ok, obrigado.
Boa noite, todas as pessoas aqui presentes. Eu sou a pastora Cleonice e, na minha profissão, eu sou aposentada, como ex-funcionária pública. A primeira palavra que eu li aqui nessa carta é transparência. Aí me fez lembrar que, hoje à tarde, eu vi no Face uma reportagem do jornal Cruzeiro do Sul, relatando que, a partir de hoje, estaria proibido a presença do público na Câmara durante o período eleitoral. Você concorda com isso, Glauber? Claro que não. Com certeza você nem sabia, né? Porque foi hoje, Não sabia disso, exatamente mas eu me lembrei hoje. de uma deputada estadual Sim. que falou outro dia, numa entrevista para a Rádio Ipanema, que o plenário da Assembleia Legislativa não é... Como que é a expressão? Não é o lugar do povo, não é... O plenário da Alesp não é a casa do povo. Sim. Uma deputada estadual, se não me engano, aqui de Sorocaba. Claro que não, isso aqui é a casa do povo, na verdade a cidade é a casa do povo. A gente tem que devolver a cidade para as pessoas. Sabe, a gente tem que governar. Aqui é o lugar do povo. Cleonice, eu participei do Fórum Popular de Educação, mas eu e o André, junto com outros vários companheiros, alguns aqui presentes, participamos do Fórum Popular do Plano Diretor. Fórum Popular do Plano Diretor. Sim. Porque nós vivemos hoje a situação de um plano diretor que comete um verdadeiro urbanicídio. Urbanicídio, eu sei que a palavra é feia, mas urbanicídio é a morte do que o urbano, do que a cidade tem de melhor, que é a possibilidade do encontro, a possibilidade do debate público. Na Grécia Antiga, ócio era o espaço em que os cidadãos tinham para debater o interesse público. Sim. E aí, na sociedade contemporânea, a gente celebra o negócio, que é a negação do ócio. A negação do debate público sobre o interesse público e começa a debater só o interesse privado. O plenário dessa casa, o plenário da Alesp, da Câmara dos Deputados, é o templo da democracia. Certo. É o templo do ócio nesse sentido, e não do negócio. Governo e legislativo são igual feijão, só amolecem na pressão. Quanto mais bafo na nuca de prefeito, de vereador, melhor para nós, melhor para todo mundo. E quanto à TV Câmara estar fora do ar? Não, só um instantinho. Também com relação à transparência. É só uma pergunta, não tem réplica. Se ela Ok. Não, é uma coisa puder assim, a TV retornar pública, a depois. TV Câmara está fora do ar por uma questão da legislação eleitoral, não é uma decisão da mesa municipal. Então, Sim. aí não compete, mas, de qualquer maneira, quanto mais transparência, melhor. É que o medo da legislação é que a TV Câmara, as TVs Câmaras pelo Brasil, sejam usadas em favorecimento do interesse dos vereadores, por exemplo, e aí é um cuidado para que haja mais isonomia, mais equilíbrio e não menos equilíbrio. Né? Mas é uma decisão da Justiça Eleitoral. Tudo bem. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu nunca vi essa Câmara tão silenciosa com esse público todo. Está impressionante. Eu, André e a Regina estamos aqui impressionados. Boa noite. Viu, Fabiana? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, minha pergunta é um pouco Qual o seu nome, por polêmica. favor? Vera. Eu sou aposentada pela funcionária pública também, né, da Secretaria de Educação. E a minha pergunta, Glauber, é meia polêmica, eu acho, não acredito que seja polêmica e ousada. Eu vou, vamos ver. Fale sem medo, Vera. Eu não tenho muita dom para oratória, desculpa aí. Ó, você demonstra muito conhecimento político e comprometimento com o que pretende fazer para a cidade, né? Mas é candidato pelo PT, o qual está enfrentando muita hostilidade política atualmente. Como reverter a situação em nossa cidade, que é governada pela direita há anos? Vera, se você soubesse como eu fico grato com a sua pergunta, você não ia nem ficar nervosa. Verdade? De verdade. De verdade, Vera. Olha,
eu tenho poucas coisas a oferecer. O que eu tenho a oferecer é a minha experiência, a minha formação e a minha vontade de ser parte da mudança que o Brasil precisa. Eu estou convencido que o Brasil não vai ser melhor se Sorocaba não for melhor. Se cada cidade não for melhor. A gente precisa investir em muita coisa. A gente precisa fazer uma verdadeira reforma urbana em Sorocaba. A gente precisa, como eu digo sempre, devolver a cidade às pessoas. Mas onde eu tenho ido, Vera, eu olho nos olhos das pessoas e o que eu enxergo é desesperança. Em 2013, nas manifestações de rua... Eu falo isso, Glauber, porque dá a impressão que o PT é culpado de tudo que está acontecendo no país, né? E não é bem assim a história, né? Vem de anos, né? Muito tempo atrás. Pois é, Vera. Eu entendo o que você Já pergunta, e por isso enfrentamos que eu quero crise- te agradecer. Já enfrentamos crises muito piores, né? Olha, Vera, eu... Em 1989, eu tinha 17 anos, e eu, mobilizado pela primeira eleição presidencial depois da ditadura, pela minha militância na igreja, um dia eu saí do meu trabalho, eu trabalhava no hospital evangélico, meu primeiro emprego foi lá, e eu peguei um ônibus e fui até a sede do PT e me filiei. Agora, nessa semana, se não me engano, no dia 12 ou 13 de setembro, agora eu vou fazer 27 anos de filiado no PT. Vera, e ninguém desse plenário, e ninguém do Brasil, essa situação pela qual passamos todos nós, pela qual passa a política brasileira, dói mais do que em mim. Pode doer igual, mas não dói. Porque a minha vida é a minha história que está sendo confrontada por denúncias seletivas, apurações seletivas, mas é a minha história. Não dói mais do que em mim, em ninguém. Agora, teve um dia, no auge dessas denúncias, em que eu estava em casa muito triste, também muito afetado por essa história toda. E eu me lembro de estar Acho que assistindo a como televisão, Todos nós, né? Todos de nós. estar assistindo a televisão em meio a essas coisas todas, e eu me vi diante de uma bifurcação. Ou eu me escondi embaixo da cama, ia cuidar da minha vida privada, ou entendia que eu, há 20 anos, estava me preparando para chegar nesse momento e me colocava à disposição da população sorocabana para ser prefeito de Sorocaba. Eu não tive e não tenho o direito de esconder o meu talento. Eu não tive e não tenho o direito de esconder a minha formação, de esconder a minha história, de esconder o que eu acredito. Eu não conheço... Eu sei dos problemas que o PT tem, talvez melhor do que muita gente que está aqui. Mas eu pergunto sempre para os jornalistas quando me perguntam isso. E você tem a sugestão de que eu me filie em outro partido mais honesto? Eu sou o único dos pré-candidatos que nunca mudou de partido. Eu sou o único dos pré-candidatos que tem orgulho de dizer que Que é petista. quando eu me filiei lá atrás, eu não mudei de lado. E que eu continuo acreditando que é possível combater as desigualdades e fazer de Sorocaba realmente a melhor cidade do Brasil para se viver. Eu quero liderar a minha cidade, porque eu estou preparado para isso, para voltar a avançar. Obrigado pela sua pergunta, Vera. Muito obrigado. Obrigada a você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais alguma pergunta? Mais alguém quer perguntar? Temos algum tempo ainda. Bem, Glauber, eu quero, não havendo mais perguntas, eu quero passar para você um documento, que é esse daqui, gostaria que você acompanhasse. Isso se trata de quando nós ingressamos no sindicato em janeiro de 2015, os servidores das demais secretarias foram chamados pelo sindicato para fazer plenárias e aí discutir os problemas específicos da sua categoria. E aí nós montamos, então, essas pautas que a gente chama de pauta específica, tá? Porque tem aquela pauta que é geral, que a gente vai discutir em janeiro, né, que é a questão do reajuste e tudo mais, que interessa a todos os servidores. E depois nós temos que ter essa mesa permanente de negociação para poder discutir essas pautas que são
muito específicas de cada trabalhador. Você já está aceitando a minha proposta, é isso? Sim. Então tá bom, obrigado. Então, nós temos aqui, olha, eu até vou ler só para ficar registrado, porque aí o pessoal fala, fala demais da educação, esquece outros setores. Não, estão todos aqui, né? Então, nós temos aqui a plenária que ocorreu da educação, tem as reivindicações dos professores, professor de educação física, o suporte pedagógico, os auxiliares de educação, inspetor de alunos, secretário e auxiliar administrativo. Temos aqui a plenária da saúde, em que o pessoal, os agentes de saúde colocam aqui as suas reivindicações, técnico de enfermagem, os motoristas de SAMU e ambulância, assistentes de almoxarife, auxiliar de enfermagem, os enfermeiros e dentistas. Temos também aqui a pauta de reivindicação da vigilância sanitária, os colegas lá das zoonoses, e o fiscal de saúde pública também das zoonoses. Os aposentados também deixaram aqui uma pauta de reivindicação. O SAI, setor operacional, setor técnico de tratamento. Os funcionários da URBS também têm a sua pauta específica. A GCM, tá certo? Os guardas municipais também têm a sua pauta específica. Os funcionários da FUNSERV, da SERP, né? Essa SERP Chacrinha é esse pessoal que se organiza, que a gente chama de Chacrinha, é um espaço que tem ali na Rua Chile, um espaço da prefeitura, perto da URBS. Eles chegam ali por volta de 7 horas da manhã, pegam o caminhão e vão trabalhar na rua, né? Que são esses que comem, infelizmente, o marmitex fria e às vezes azedo. Então, tem aqui a reivindicação deles, o pessoal do cemitério, tem da SEAD, né? Tem aqui do setor da garagem, que são os mecânicos que trabalham ali na travessa da Avenida São Paulo, que trabalham na recuperação dos carros oficiais, né? Temos aqui o pessoal da Secretaria de Finanças, lá do Paço, tem da CEGEP, temos também da SEG, que é a Secretaria do Jurídico, da SEMES e da SEDES. Então, foram realizadas várias plenárias, infelizmente, pouco se caminhou aí, né, nessas conquistas. A gente teve outras conquistas, mas algumas daí passam muito pela questão do plano de carreira. Então, eu quero entregar para você, eu quero que você, por gentileza, receba esse documento. Pode desligar o mic aqui? Piva, que você receba esse documento aqui na minha via, tá? Uma caneta, por favor. Tem? Aqui do lado, todos os candidatos estão assinando. Esse aqui é do Raul Marcelo. O Raul assinou 2 vezes. É que a caneta falhou, ele assinou novamente. A atualizada das auxiliares de educação eu já te dei. E essa daqui é do suporte pedagógico, que são os diretores, vice-diretores, orientadores pedagógicos, que também atualizaram a pauta deles com 3 itens. E aí, Piva, a gente gostaria de ter de você o compromisso de que, ganhando essa eleição no segundo turno, em outubro, se houver segundo turno com você... Mas eu posso ganhar no primeiro também. Então, justamente. Tá bom. Ganhando a eleição, seja no primeiro ou segundo turno, que a gente possa iniciar essa conversa em novembro, dezembro, nesse governo de transição, que a gente possa começar a discutir um pouco essas pautas. Ok? Então, é isso que eu queria entregar para você. Agradecer a todos que vieram, que estão presentes. O Piva agora tem mais 10 minutos para que ele possa fazer o seu fechamento. Lembrando, então, que esse vídeo, além de estar sendo transmitido pelo Facebook, estará disponível no site do sindicato, na sua íntegra, a partir de amanhã, para que a gente assista e convide os colegas a assistirem, não é? Antes das eleições. E lembrando que segunda-feira o candidato que vai passar pela sabatina é o João Leandro, do PSDB. Salatiel, queridos amigos, amigas, companheiros, companheiras, camaradas e outros mais do Sindicato dos Servidores, eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade, mas eu vou dividir esse tempo que eu tenho com o André, que é servidor público também, que eu acho que, dividindo, a gente multiplica. Bom, boa noite a todos, companheiros e companheiras aqui presentes. O Glauber perguntou se eu queria falar, eu resolvi falar um pouco, porque eu quero primeiro agradecer o convite para estar aqui, e eu acho que é um convite muito importante. Eu acho muito importante que o servidor público se
se organize, se sindicalize. Eu sou muito a favor do serviço público de modo geral, até porque eu sou um servidor público, e tenho muita fé no serviço público e na atividade pública de forma gratuita e para todas as pessoas. Então, eu acho que é bom essa discussão e acho que é interessante esse compromisso que a gente está tendo, que é um compromisso meu e do Glauber, de fazer com que essa discussão com o servidor público seja uma discussão constante durante todo o nosso governo. Não dá para você se reunir com o servidor público só no momento do dissídio para falar não. Porque não é só o dissídio que é o problema, não é só o salário. O salário realmente, às vezes, é problema. Mas você tem uma série de outras questões importantes do serviço público que devem ser discutidas constantemente. E o servidor público, ele faz parte da gestão pública, né? Ninguém tem uma gestão pública, por melhor que seja ou por pior que seja, sem a atividade do servidor. Então, eu queria, de novo, agradecer a presença, agradecer o convite para a gente estar aqui e falar que o nosso compromisso é de discussão constante para que a atividade pública, o servidor público em Sorocaba se sinta à vontade e contemplado para trabalhar na Prefeitura de Sorocaba. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Fabiano. Eu falei bastante, mas eu quero reiterar algumas coisas, né? A gente distribuiu essa carta compromisso com os servidores públicos municipais. Obviamente que aqui é uma carta geral, é quase que uma certidão de nascimento da nossa relação, mas então nós temos aí uma quantidade bastante razoável, mas mais importante do que a cópia física é que é só entrar na minha página, no site glauberpiva.com.br ou no Facebook, na página Glauber Piva, facebook.com/piva.glauber, que vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Outra questão é dizer que eu não acredito na renovação da política brasileira se os governos forem autoritários. A democracia não se encerra no ato do voto. A democracia não se encerra no momento da posse. Na verdade, talvez o voto, a posse, sejam apenas um breve soluço na história de democracia que a gente precisa implantar de verdade em Sorocaba. A Vera fala das décadas em que a mesma turma manda na cidade. Manda na cidade e reclama do governo do estado porque não resolve a saúde, do governo federal porque, apesar de ter mandado bilhões de reais para cá, eu falei bilhões mesmo, de reais para cá, em obras, em Minha Casa Minha Vida, etc, 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 não é suficiente, porque perde dinheiro por falta de projeto, por falta de planejamento. Gente, tem muita coisa o que fazer. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar e ter calma. Muita calma. Porque vai ser preciso seriedade, qualificação, competência e compromisso com as pessoas. É aí sim que a democracia se cumpre. A hora em que o cidadão e a cidadã de Sorocaba, que são a razão última do nosso trabalho, nós, servidores públicos, se sentem respeitados, se sentem representados. André e eu, nada mais somos do que candidatos a sermos mais 2 servidores públicos da cidade de Sorocaba. No nosso caso, por um período de 4 anos. Nada mais do que isso. É por isso que a gente quer enxugar dramática, radicalmente, aliás, esse cabide de emprego que se multiplica em Sorocaba. É por isso que o André já falou, já circulou na internet, já apareceu na televisão, falando que entre o salário de professor e o salário de vice-prefeito, ele fica com o de professor para não onerar mais os cofres públicos. É por isso que o salário de R$27 mil do prefeito vai ser cortado pela metade. É por isso que a gente quer reduzir o desperdício de dinheiro, aliás, quer acabar com o desperdício de dinheiro, reduzir muito os cargos comissionados, valorizar o servidor público,
valorizar o serviço público municipal. Porque com pacto entre todos nós, por um serviço público de qualidade, na qual os servidores assumam responsabilidades e sejam respeitados, na qual a administração municipal saiba respeitar e pactuar esse serviço público de qualidade, quem vai ser valorizado, respeitado, vai ser o cidadão lá na ponta, a razão última da nossa atuação. Sorocaba é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade com profundos problemas. É a minha cidade, é a cidade do André, é a cidade onde nós escolhemos para educar os nossos filhos, que é o que a gente tem de mais precioso. E é por isso que a gente se oferece à nossa cidade, oferece a nossa história, a nossa visão de mundo, as nossas propostas, porque Sorocaba precisa passar por uma profunda transformação. Uma profunda transformação. E os servidores e servidoras da nossa cidade têm que ser parte disso. Nós temos procurado fazer uma campanha acessível e inclusiva. Na TV Câmara, agora, por exemplo, quem está aqui no plenário está vendo que há o intérprete de Libras fazendo a interpretação dessa conversa toda. E eu quero saudar as pessoas com deficiência auditiva, porque tanto eu quanto o André temos um sinal, fomos batizados pelos surdos de Sorocaba. Eu, Glauber Piva, tenho por sinal esse aqui. O André, porque a gente entende que a cidade tem que ser acessível e inclusiva. Isso começa pela forma da gente se comunicar, pelo respeito por todo mundo, com deficiência ou sem deficiência, com carreira no serviço público ou não, com grau de doutor ou não. No nosso governo ninguém vai ser doutor, vai ser todo mundo servidor público, porque a gente vai devolver a cidade para as pessoas. É por isso que eu quero pedir a todos vocês, a direção do sindicato, as comissões que existem em cada carreira, aos servidores e servidoras que nos assistem, a quem está aqui na Câmara, aos cidadãos e cidadãs de Sorocaba. Eu quero pedir a vocês que prestem atenção nas nossas propostas, na nossa história, no que a gente está propondo. E, óbvio, a gente quer ser honrado com o apoio de vocês, com o voto de vocês. Dia 2 de outubro, vote 13, vote Glauber Piva prefeito, André Cordeiro vice. Muito obrigado. Em nome dos servidores, todos, Glauber, eu agradeço a sua vinda. Acho que foi bastante esclarecedora as respostas que você deu. Agradeço ao André Cordeiro, a toda a sua equipe de assessores, que prontamente nos atendeu e participou e aceitou. Muito obrigado e sucesso na sua campanha. E esperamos que em janeiro a gente esteja na mesa de negociação.